Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Lauren Gabriele e vamos para mais uma aula de filosofia. Agora o assunto é sobre filosofia medieval. Eu acho que vocês já assistiram a aula sobre Idade Média lá no canal de História, mas caso vocês não tenham assistido, eu vou fazer uma retrospectiva geral. Foi justamente nessa época em que ocorreu o êxodo urbano, que é justamente quando a galera sai da cidade e vai para a zona rural. Se você vai para a zona rural, o que é que vale mais? Dinheiro ou terra? Justamente terra. E foi nessa época quem detinha a maior quantidade de terras, a maior quantidade de riquezas, era justamente a igreja. Então a igreja ela detinha muito poder nessa época. A maioria da população era justamente crente por conta disso. E aí, se aproveitando de todo esse poder da igreja, surgiram dois carinhas, que é justamente o tema dessa aula, que é Tomás de Aquino e Santo Agostinho. E eles começaram a colocar em pauta justamente a fé. Então, gente, bora começar a falar de Santo Agostinho. A primeira ideia que eu quero que vocês anotem sobre ele é que ele falava da predestinação. Então, se você é rico ou se você é pobre, você já nasceu predestinado a isso, né? Seriam justamente essas leis de Deus, né? Sendo que as principais ideias dele veio com a patrística. A patrística é a primeira escola medieval. O principal teórico é justamente Santo Agostinho. E é muito importante a gente falar, e que é muito o que vai cair no Enem, se cair, que é justamente a patrística. Ela foi muito baseada nas concepções de Platão. Então peguem o pezinho de patrística, puxem uma setinha e coloquem um pezinho de Platão. Platão ele influenciou as duas principais ideias dessa escola, que foi o maniqueísmo e o neoplatonismo. Gente, o maniqueísmo, eu não sei se vocês se lembram quando eu falei na aula de Platão, que ele dizia que existia um dualismo, né? Que seria o mundo das ideias versus o mundo sensível. Inclusive eu retomei com a ideia de Heráclito, que ele trazia justamente essa luta dos contrários, que seria o bem versus o mal, a saúde versus a doença. Então Santo Agostinho ele não faz nada menos do que trazer essas ideias novamente para a filosofia medieval. Então ele dizia que o mundo é dirigido por dois opostos, que seria o bem e o mal, o bom e o ruim, a saúde e a doença. Então se vocês entenderam o maniqueísmo, check. Agora bora para o neoplatonismo. Neoplatonismo vocês já tiveram aula sobre com Cauê. Então ele falava que ele buscava caminhos para justificar a fé católica baseados nesse neoplatonismo. Ele trazia muito a razão versus a fé, sendo que ele trazia que a fé ela vem em detrimento da razão, né? Então a fé ela se sobressaía. Ele usava a razão, na verdade, ele transformou a razão em uma forma de demonstrar a fé. Então, galerinha, já que vocês já entenderam o que foi Santo Agostinho e a patrística, bora para Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele também teve uma escola que foi a escolástica, mas diferentemente da patrística, né, que colocava a fé em detrimento da razão, a escolástica ela queria justamente conciliar fé e razão. Inclusive, o principal objetivo dessa escola era provar a existência de Deus. Nisso, ele cria 5 vias. Essas 5 vias, inclusive, é muito baseada na concepção aristotélica. Então, pausa e vamos lá. Para a patrística, era muito baseada em Platão e a escolástica era muito baseada em Aristóteles. Ok, bora lá para as 5 vias. A primeira, ele falava do primeiro motor. Ele dizia que tudo que se move é movido por outro ser. Então, quem seria o ser que daria impulso para as outras coisas existirem? Deus. Aí ele ia para a segunda via, que para ele todo efeito é considerado efeito de algo. Então, quem faria esse primeiro efeito? Deus. Aí bora para a terceira via. Ele falava que os seres eles podem deixar de existir. Mas espera, se tudo pode deixar de existir, em algum momento nada existiu, isso não tem lógica, né? E aí ele admitiu que um ser sempre existia. Quem seria esse ser para ele? Exatamente, gente, Deus. Aí ele ia para a quarta via. Ele admitia que existia um ser perfeito. Quero que vocês me respondam. Para ele, quem era esse ser perfeito? Exatamente, Deus. Aí ele ia para a quinta via, que era a finalidade do ser. Para ele, tudo tem um objetivo, e sendo que tem que ter alguém que direcione para que todas as coisas atinjam seu objetivo. Para ele, quem é que faria isso? Surpreendentemente, Deus.
Então, o que é que a gente vai entender sobre isso? Era que justamente ele queria conciliar a fé e a razão. E aí ele falava muito que as verdades da fé e as da experiência, que no caso seriam a razão, seriam compatíveis e complementares. Então existia fé na razão e teria razão na fé. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, podem deixar aqui nos comentários ou tirar dúvidas pelo nosso plantão de dúvidas, tá certo? Então é isso, gente. Tchau, tchau!